Toda cidade é feita de pessoas. Toda pessoa é feita de escolhas. Está começando agora o Conexões. Boa noite para você que nos acompanha pela Rádio Capela FM. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube. Está no ar mais uma edição do programa Conexões, o qual nós agradecemos muito a sua audiência em todos os programas que a gente está trazendo aqui para vocês. Ficamos muito felizes com o feedback e hoje temos mais um programa especial. No programa de hoje nós vamos conversar com um profissional que construiu uma trajetória sólida no direito, com atuação relevante em Campinas, em toda a região. Trabalhou também aqui em Vinhedo e tem também um trabalho muito forte também em Brasília. E é advogado, é especialista em direito público, é formado pela PUC de São Paulo, tem passagens importantes pela administração pública e hoje também ele preside o Conselho de Administração da INDEC. E mais do que cargos e títulos, a gente quer entender aqui as escolhas, os desafios e o que constrói uma carreira consistente ao longo do tempo. Então, com muito prazer e muita alegria, a gente recebe hoje aqui no estúdio o Dr. Marcelo Pellegrini. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar conosco aqui na Rádio Capela FM. Oi, Eduardo. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de poder estar aqui na Rádio Capela. Conheço, né, a cidade, né? Já trabalhei e trabalho aqui hoje. E é muito gratificante a gente criar laços, né, na vida profissional e fazer amizades e voltar às cidades, né, debater temas, passar um pouco da experiência, aprender ensinar um pouquinho. Correto, doutor. E, doutor, para começar, a gente sempre começa aqui no nosso bate-papo voltando lá para o início. Então, a pergunta que a gente gostaria de fazer para o doutor é o que na sua formação familiar mais te influenciou o profissional que você se tornou hoje? Olha, meus pais são formados em Direito, mas não exercem a profissão de advogado. Acabaram lá indo para a empresa, para administrar negócios, etc. E eu sempre quis fazer Direito, sempre foi uma coisa muito minha, assim, no direito. Mas eu tenho, para mim, já disse isso publicamente em algumas oportunidades, que eu tenho uma gratidão muito grande ao meu pai. Eu era muito jovem, né? Sou o primeiro neto de uma família grande em Campinas. E meu pai falou, olha, você tem que ir embora para São Paulo, não adianta você ficar aqui em Campinas perto da gente, você vai ter, né, o seu sustento, mas você nunca talvez possa desabrochar. Então, vai embora a São Paulo, vai embora a Brasília, vai estudar, vai se aprofundar, vai ser um profissional. O que você precisar, eu tô aqui, eu te dou a retaguarda. Mas volte um bom profissional. E você fez direito lá na PUC de São Paulo. Isso. É uma das principais escolas que temos no país. E em que momento você percebe que o direito para você não seria apenas uma profissão, mas de fato um caminho de vida mesmo? Ali eu acho que eu dei... vários fatores conspiraram positivamente. Primeiro eu venho para uma faculdade que realmente nos anos 90 a PUC era, se não a melhor, uma das grandes do país. Tinha naquela época, né? Hoje eu não conheço a grade, não estou fazendo um juízo de valor pejorativo, mas tinha uma grade curricular de professores fantásticas, né? Eu tive aula com os autores dos livros que eu mesmo estudava, né? Hoje não tem, talvez o pessoal mais jovem não tenha tido essa possibilidade. E o terceiro é o seguinte, a PUC São Paulo ela é voltada para o direito público. Você tem a USP, que tem uma visão um pouco mais privatista do direito penal, direito comercial, societário muito forte. E a PUC tinha grandes nomes sempre do direito público. A área que eu gosto mais, né? A área que eu sou mais afeto. Então, acho que foi um casamento ali de profusões que me ajudaram muito aí a trilhar o caminho da advocacia. E nessa questão do público, e você tem uma formação muito sólida em direito constitucional. Inclusive com experiências internacionais, Coimbra, Lisboa. E o que esse contato fora do Brasil trouxe de visão que você carrega até hoje? Eu tive, né, na faculdade uma mentora, né, uma professora de direito constitucional brilhante, que é a professora a doutora Flávia Piovesan, chegou a ser ministra, né, de Direitos Humanos na gestão do presidente Temer, depois foi juíza da Corte Interamericana de Direitos da OEA, aquela que me talvez tenha dado o primeiro estalo para o direito constitucional. E eu acabei acompanhando, eu fui ser aluno dela, eu fui ser assistente dela, eu fui ser orientando dela, depois eu fui fazer o mestrado tendo as matérias dela, e aí foi uma sequência natural aí de fatos, e acabei dando aula na aula prática nas turmas dela por muitos anos, entre 2004 a 2010. E essa vivência contribuiu para a sua construção do pensamento jurídico? Muito, e aí as experiências fora, né? Trabalhar em São Paulo, né? É uma visão da PUC São Paulo. Eu tive para trabalhar em Brasília e morar lá dentro de um tribunal, ter uma vivência de corte, que é uma vivência diferente. Tive a possibilidade de, quando fiz o meu retorno
para São Paulo e Campinas para fazer um mestrado e fazer um concurso público. Virei procurador do município de Indaiatuba, logo no começo da minha carreira. Fiquei um tempo fora, fui estudar, fui ver como é que é a vivência. O nosso direito, ele deriva muito do direito europeu, né? O nosso direito é o direito que a gente chama de civil law, previsibilidade, as leis escritas, que é o português, que é o espanhol, que é o italiano, que é o francês. Diferentemente do americano, que é muito próximo do inglês, que a gente chama de common law, que é menos leis escritas, mas mais precedentes, né? Os usos e costumes. Entendi. Então, essa diferenciação, para onde eu fui estudar, encaixou aí para nossa vida. E em 98 a 2000, estavam se firmando todas as novas leis do controle da constitucionalidade. A Constituição de 88, ela vem e rompe um paradigma de abrir o Supremo para diversos tipos de controle da constitucionalidade. Difuso, concentrado por várias pessoas, com efeitos prospectivos, não prospectivos, para frente, para trás, para um segmento, com interpretação conforme. Essas normas, elas ganham ebulição, elas nascem no Brasil entre 98 e 2000. Eu estava me formando. E elas são, né, originárias da Corte Constitucional da França, principalmente da Corte Constitucional da Alemanha. Né? Então, quando eu pude estudar em Coimbra, eu estudei bastante o direito europeu ligado, né, ao constitucionalismo moderno, que é o que o Brasil aplica hoje. E o interessante, escutando o senhor falando aqui, parece que nós estamos teclando numa inteligência artificial, né? É muita informação que o senhor consegue guardar. E aí, assim, eu pergunto, algum momento já pensou, você tem atividade prática, a atividade acadêmica você continua, já passou, tem interesse em ir por essa área ou gosta mesmo mais de atuar no sentido prático mesmo da advocacia? Eu gosto de advogar, né? Nasci para isso, né? Não tenho o dom de julgar, acho, né, a atividade judicância muito nobre, mas muito difícil. Não tenho o dom também de investigar, né, de ser inquisitorial como é o Ministério Público. Respeito absolutamente todos os poderes, mas gosto mesmo daquela questão. Vamos criar uma tese, vamos trazer aqui um conceito, vamos ver se a gente ganha eco no judiciário, se a gente cria aqui uma normatização. E eu toquei a minha vida, 10 anos depois de formado, com várias atividades. Eu fui fazer mestrado, eu dava aula, eu tinha uma carreira pública e tinha uma atividade privada de advocacia. E foi assim de 2002 a 2010. Em 2010 eu encerrei todas as atividades e aí me concentrei exclusivamente na advocacia privada, direito constitucional e direito eleitoral. E estou assim por 15 anos. Entendi. Gosto de atividade acadêmica, mas eu não tenho hoje tempo para exercer, porque para você também criar uma turma, você tem que ter tempo para você montar a aula, para se atualizar, para se dedicar. E hoje eu me atualizo, porque a gente não deixa de se atualizar nenhum dia, mas eu me atualizo naqueles temas com que eu trabalho. E acabo ficando mais defasado naqueles temas que eu não trabalho. Entendo. É natural, o direito é muito grande, né? É muito especialista hoje. Então, se você quer fazer tudo, você corre o risco de ficar muito superficial. E a ideia minha é tentar fazer um direito constitucional e um direito eleitoral bem próximo do cliente, bem moderno, bem sabendo quais são as novas regramentos, como é que a gente vai criar pontes novas, né? É o que eu gosto, é o que me atrai, é o que me motiva. Eu tenho 26 anos de formado esse ano, estou fazendo. E faz 30 anos que eu faço isso todo dia, desde a época que eu era estagiário. Então, vencer uma lead me motiva e continua me motivando. Perfeito. E faz muito bem. E desses 26 anos de formado, a gente se conhece há 20. Exatamente. Exatamente, há 20 anos. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui em Vinhedo entre 2005 e 2008, né? É isso mesmo. E depois a gente acabou se cruzando nas cidades aí, mas não de forma diária. Mas é verdade, nos conhecemos há 20 anos. Quando a gente entende a base, a formação, as escolhas, a gente começa a entender como uma trajetória se constrói. E no próximo bloco, eu quero entrar na atuação prática, nos bastidores da advocacia e também da gestão pública. A gente volta já. 87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso. De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina. Professora Regina, por que o rádio? Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show. Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto? Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária. Rádio pela Infância. ANDI e UNICEF. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Estamos de volta com o programa Conexões, hoje com o Dr. Marcelo Pellegrini, nos dando a honra de conversar com ele sobre essa área que no Brasil hoje todo mundo quer entender um pouco sobre direito, todo mundo conhece os ministros do Supremo. É que nem técnico da seleção antigamente. É exatamente isso. As pessoas não sabem a escalação da seleção brasileira, que vai ser agora, nessa semana, a escalação. Mas os ministros todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E, doutor, você tem uma atuação muito forte no direito público, como o senhor acabou de falar no bloco anterior, e também já esteve atuando dentro da máquina pública, como procurador, consultor, assessor. E qual que é a principal diferença entre advogar para o setor público e atuar dentro da gestão pública? Primeiro, eu acho que são duas grandes escolas. Estar dos lados diferentes do balcão, em momentos diferentes de vida, ajuda muito a gente ter uma consciência macro do direito. Porque você fica a vida inteira de um lado na advocacia, ou a vida inteira de um lado, né, na administração, você acaba pegando os vícios, né? Acaba não se limitando, né? Montesquieu dizia, quem tem o poder tende a abusar dele. Mas quem também faz uma atividade única, né, às vezes fica desmotivado para você acrescentar alguma coisa diferente. Então eu aprendi um pouco dos conceitos do direito privado, aprendi um pouco dos conceitos do direito público, acho que eles se completam. Direito privado, o direito público você é um pouco mais engessado, a administração tem regras mais rígidas, até porque você trata do outro, né? Da coletividade, do erário público, né? Do terceiro. Na vida privada você tem um pouco mais de liberdade de escolher para quem trabalhar, em que causas entrar ou não, né? Então você pode fazer essas opções. E você tem mais liberdade criativa, né? Depende mais da sua equipe, do seu talento. Na administração você precisa de uma equipe muito afinada, mas com uma legislação muito travada. Esse eu acho que é o grande diferencial entre as duas áreas. E ainda sobre esse assunto, você já atuou em cidades como Indaiatuba, Paulínia, Sumaré, aqui em Vinhedo, Campinas. E o que essas experiências todas nessas cidades te ensinaram sobre um ponto importante, crucial, polêmico, difícil de entender, enfim, que é a realidade da administração pública hoje no Brasil? Eu acho que nós tivemos um período muito bom, né? Eu vou aqui fazer um corte aqui dos últimos 40 anos, que é o período da nossa Constituição. Então, nós tivemos lá, em 88, uma ruptura, né, com um regime mais autoritário, por assim dizer, sem entrar aqui né, nas nuances, mas a Constituição muito longa, regulamentando muitos itens do país. Não é a prática, né, as Constituições elas são mais enxutas, mas o Brasil, naquele momento, precisava de um regramento maior, né, com a estatura da Constituição, a regra maior que nós temos no país, regulamentando princípios gerais, direitos e garantias fundamentais, os três poderes, enfim, toda essa gama de coisas. Então, eu acho que a Constituição brasileira, entendendo o momento histórico, acertou. Não eu sou daqueles que criticam a Constituição. Eu gosto da Constituição cidadã. Ponto. E aí nós tivemos aqui uns 10 anos para você entender um pouco das regras novas. O direito é feito de maturação. Nem sempre o primeiro start, a primeira interpretação é a que vai prevalecer depois de alguns anos do tribunal. As causas para chegar aos tribunais superiores demoram alguns anos, o processo era físico. Então nós tivemos aí uns 10, 12 anos de maturação desse processo da nova Constituição. E aí nós tivemos, a partir dos anos 2000, algumas diferenciações. Processos ficaram muito excessivos nos tribunais, porque a nossa Constituição criou um acesso indiscriminado para o judiciário. Pois vieram algumas leis que restringiram. A reforma do judiciário é uma delas, em 2004, que restringiu muito das lides, das ações. Por um lado, muito bom, pacificar, decidir em bloco, né? Metade, 50%, 60% das lides é igual no Brasil inteiro. A pessoa, quando ela nasce, ela tem o registro civil. Quando ela falece, ela tem a questão do inventário. Quando ela casa, quando ela separa, quando ela tem um problema, quando ela tem um cheque, quando ela tem um contrato, tem um despejo, tem um aluguel. Quer dizer, tudo isso são atos comuns da vida civil que todos nós passamos um dia, né? Seja de um lado, seja de outro. Só que aí eu vejo os poderes se enfraquecendo, né, entre 2005 e 2015. E um crescimento muito grande daquelas pessoas que prejulgavam as atividades, né, de uma investigação muito severa, sem levar em conta esses valores constitucionais. De uma decisão muito assodada, sem separar uma pessoa da outra, de uma investigação que envolvia muitas pessoas. E aí nós tivemos um cheque, né? A Constituição foi posta em xeque. Depois de 2010 a 2020, acho que houve um ajuste.
É que nem o caminhão de melancia descendo a serra. Ele vai se ajustando. E daí nós criamos regras mais igualitárias, que acabaram, inclusive, impactando em mudanças constitucionais profundas nos últimos 10 anos. E nós estamos vivendo, acho que, no ponto de vista de norma, um momento muito positivo. Evidentemente, sempre você vai querer alterar aquilo, melhorar, colar, evoluir. A sociedade ela é mais rápida a movimentação do que as leis podem mudar. A lei é feita para o homem médio. Num caso ou outro diferenciado, a lei talvez sozinha não consiga dar uma solução para o caso concreto. Daí entra a advocacia, né? Daí entram os poderes. Mas nós estamos hoje num mundo bem equilibrado entre acusação, defesa, judiciário, legislação, atualização. Eu acho que é um momento muito positivo. Lógico, você pode falar, mas aquele caso lá, tal, mais rumoroso, tem um absurdo. Ou aquele caso lá pequenininho, tem outro absurdo. É evidente que sim, nós estamos numa democracia. Mas nós vivemos hoje uma estabilização da Constituição com esses 40 anos. A nossa Constituição é quarentona, né? É praticamente a nossa idade, né, Eduardo? Praticamente. E aí nós temos aí um equilíbrio entre poderes, entre forças. E você citou, nós falamos isso no bloco anterior também, teve passagem por Brasília, e Brasília e hoje ainda mais, né, um centro de tensão constante, sobretudo quando envolve questões relacionadas à parte jurídica. E em que pese toda essa positiva narrativa que você bem colocou, doutor. E como que essa vivência contribuiu para entender o funcionamento real das decisões políticas e jurídicas dentro desse cenário a gente fala 40 anos de uma Constituição é pouco tempo. A Constituição americana tem... 250. Pois é. E o amadurecimento nosso ainda está recente. E com todas essas nuances que você colocou. E o senhor entende que é possível essa participação que o senhor teve em Brasília, no trabalho que o senhor teve em Brasília, contribuiu para o senhor entender de forma melhor quando o senhor advoga para um cliente, entender as nuances e ter aquela expertise de saber qual o caminho melhor a ser adotado? Sim. Hoje eu vejo os tribunais da seguinte forma. Eles têm um movimento muito forte no sentido de diminuir o número de causas que são julgadas por ano. E é válido. Mas ele também tem a obrigação de decidir que aquele princípio, com aquela súmula, com aquela decisão vinculante atinja o maior número de pessoas possíveis. Então esse é um papel do judiciário. Eu decido menos, mas as decisões valem para mais gente. Eu transformo as minhas teses em súmulas de obediência obrigatória para os demais poderes, né? Para os demais instâncias. Essa é uma fricção. E aí, num caso diferente, né? Indo para a segunda parte da tua pergunta, você tem que ver como você consegue tirar o teu caso daquela vala comum, daquela sua. Meu caso vai entrar aqui igual aquele outro 30 iguais. A grande, né, dificuldade ou a grande trabalho de artesão. É expertise, né? A expertise é tentar, no seu caso concreto, falar, olha, evidentemente, se aquela decisão é geral para todos lhe agrada, você vai defender a aplicação, claro. Mas você trabalhar, quando você não quer a aplicação da regra geral e dizer que o seu caso concreto merece uma análise especial, talvez seja, né, o grande aprendizado da minha carreira. Tem uma frase que a gente usa na área de comunicação que é o profissional barato no final vai sair caro. E na área jurídica também tem, né? Decisão técnica mal feita custa caro lá na frente. Você já presenciou situações assim? É difícil a gente não também, citando nomes, por favor, claro. Mas aí, Eduardo, é igual a qualquer profissão, né? Você deu o exemplo aí da tua área, da publicidade, da propaganda, tem também na medicina, tem também na política, né? Tem também no direito, né? É que o número de faculdades de direito disparou muito nos anos 90. Então, pra você ter uma ideia, eu vou te dar um número real. Nós temos hoje no país 1,5 milhão de advogados inscritos nas OABs dos estados. Só em São Paulo tem 550 mil. Quer dizer, um terço dos advogados do Brasil estão no estado de São Paulo. Isso quem tem OAB, sem contar quem é bacharel em direito. Certo. Então, quer dizer, você tem muita gente. Tudo bem, tem várias áreas, tem várias formas de se atuar na advocacia, você tem os concursos, etc. Mas você tem uma saturação de profissionais em determinadas áreas. E aí, às vezes, você cria uma competitividade positiva, os melhores vão se sobressair, como é que é a leitura natural da vida, sim. Darwin, né? Mas você também cria, né, muitos
vazios, né? De áreas comuns, de repetições, de falta de qualidade, de acomodações. Então, aqui eu não estou aqui fazendo uma crítica ao direito, nem à advocacia, porque realmente eu sou muito feliz e plenamente satisfeito né, Sim. com a minha carreira, Sim, etc. sim. Mas você tem, como em qualquer profissão, né, as suas idiosincrasias. Né? Correto. A gente falou até aqui de carreira, decisões e bastidores, mas no Conexões a gente sempre gosta de ir um pouco mais fundo, além do profissional, entender o ser humano por trás da trajetória. E é sobre isso que a gente já conversa no próximo bloco. Não sai daí. Alerta geral. Alerta geral. Praticar exercícios é importante e traz saúde e disposição, mas tem que ser na medida certa. Faça sempre uma avaliação médica depois do planejamento da agenda. O ideal é de 2 a 3 vezes por semana. Uma alimentação balanceada e saudável é imprescindível. Beba muita água. Procure fazer alongamentos antes, durante e depois dos exercícios. E para não desanimar, procure sempre uma atividade que seja também uma fonte de prazer para você e boa forma. Alerta geral. Estamos de volta com o programa Conexões, nosso último bloco, hoje com o Dr. Marcelo Pellegrini, que está nos honrando aqui com um bate-papo muito legal sobre advocacia, direito, bastidores da política versus direito, jurídico, Constituição. Vale a pena, se você não teve a oportunidade de acompanhar até agora, volta no YouTube. No YouTube tem na íntegra, fica lá disponível para você poder assistir depois. Vale a pena assistir desde o primeiro bloco. E nesse terceiro bloco a gente vai falar um pouco sobre vida, visão e legado. E doutor Marcelo, olhando para tudo que você construiu até aqui, o que foi mais difícil? Começar ou se manter consistente ao longo do tempo? Se manter. Isso foi mais difícil. É mais difícil. Porque todo mundo começa um dia, todo mundo se forma, todo mundo vem muito feliz, todo mundo com muito gás, né? Cada um vai tentar uma estratégia de vida diferente. Eu, quando me formei, eu tinha lá, vou para advocacia pública, vou para advocacia privada, continuo em São Paulo para ter mais experiência, volto para o caminho do meu escritório, vou morar em Brasília e trabalhar no tribunal, quer dizer, você fica num turbilhão de coisas para decidir. E eu acho que eu acabei decidindo correto, tá fazendo decisões. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, talvez podia ter ficado um pouquinho mais de tempo em tal lugar, talvez eu podia ter saído um pouquinho mais cedo de tal lugar, mas no cômputo geral, eu sou muito grato. Agora, você se manter hoje com uma advocacia de qualidade, de nível, com respeitabilidade, com portas abertas em todas as cidades que você volta, sendo procurado com casos desafiadores, né? Manter, né, uma equipe, como é que se chama? Motivada. Hoje, a turma que está se formando hoje, que nasceu quando eu estava me formando, pensa completamente diferente do que a minha turma que se formou pensava, né? E não é assim, mudou isso aqui, mudou. Não, mudou tudo. Mudou. A lógica é completamente diferente. E eu, às vezes, tenho dificuldade de me adequar a esse tempo, a essa nova visão. Você falou da inteligência artificial no primeiro bloco, hoje tem lá uma crítica e um elogio à utilização de inteligência artificial no direito. Então, para os casos comuns, eu acho que a inteligência artificial é o caminho. Os tribunais já usam para filtrar recursos as inteligências artificiais. E você tem hoje, realmente, muitas matérias que podem ser pacificadas e que vão valer para a sociedade, o que é bom, porque a sociedade vai saber quais são as regras para nascer, para casar, para separar, para pegar um avião, para comprar um carro, para pagar um aluguel, etc. Mas também ela é ruim, porque você usa ela em demasia e para casos mais complexos, que envolvam uma pluralidade, que sejam setorial, que envolva várias áreas do direito, ela é uma ferramenta horrível. Né? Não é de hoje que você tem um caso que mistura direito penal, propriedade administrativa, direito constitucional e elegibilidade. Estou dizendo do meu dia a dia, né? Então, Sim. Os meus casos, eles misturam toda vez, no mesmo procedimento, essas 4 áreas do direito. Então, você não pode massificar. Né? Então, você tem a massificação, que ela é boa, nós estamos num país de mais de 200 milhões de habitantes, e precisa ter uma resposta estatal rápida, uma segurança jurídica, né? Uma previsibilidade do que vai acontecer, mas você tem, por outro lado, nas questões mais complexas, que você não pode massificar, que a atividade, né, intelectual da pessoa nunca vai ser prescindida. E a advocacia, doutor, assim também como qualquer outra profissão, comunicação também, que é a área que a gente atua há anos também, mas sobretudo no setor público, você tem que ter muita responsabilidade e equilíbrio, e isso cobra muito da nossa saúde. E como que você lida
com pressão, tomada de decisão e cuidado com a saúde acima de tudo? Olha, é um tema até que né, mexe um pouco comigo. Eu nunca fui ligado nessa questão de saúde. Sempre tinha aquela vontade de trabalhar, de aprender. Isso é verdade, né? sempre ligado no 330. Exatamente. Eu me absorvo, né? Absorvendo, né? Eu fico feliz quando eu absorvo o conhecimento. E eu, quando eu fiz 40 anos de idade, tive um problema de saúde sério, crônico e tal. E aí, acho que todo mundo pergunta, depois que você teve um problema, o que você pensou? O que você fez, né? Para mim, uma coisa que mudou foi o seguinte, hoje eu sou mais cadenciado. Não que eu não goste de trabalhar, de absorver conhecimento, continuo adorando isso, e é o meu combustível. Mas, por exemplo, eu sei que tem coisas que demoram mais tempo a maturar. Um relacionamento com o cliente, uma decisão de um processo, o tempo do direito dos tribunais, a mudança de uma legislação. Então, eu consegui entender, ser mais complacente com essas esperas, menos angustiantes. Menos angustiante. E, mesmo assim, a trajetória do doutor é intensa. Atua em várias frentes. E se você pudesse hoje dar um conselho para um jovem advogado, qual que você daria? Estudem, aprendam, sejam bons profissionais. E cuidem da área comportamental, que é fundamental também, né, doutor? Mas aí é pro jovem e pros dois. E pro mais velho. É que às vezes os jovens são mais ansiosos. Essa geração nossa. Z, né? Nós temos 30 anos, né? A geração dos 20. Eles são muito mais ansiosos que a gente. São mais imediatistas, ficam ansiosos fáceis e tal. É uma característica da geração. Cada geração tem a sua característica, né? Sim. Né? Nós tivemos também a nossa geração lá dos anos 80 e 90 também tiveram nossas características do rompimento lá de uma estrutura de poder, de governo, né? De muitas conquistas que foram feitas, enfim, mas eram outros temas. Agora, eu acho que o estudo, né, o aprendizado, aprofundar, dominar o tema que você trabalha em qualquer profissão, ela é essencial e vai continuar sendo essencial. Eu vejo muitos países pelo mundo. Eu gosto muito de observar isso. Hoje, os países de primeiro mundo estão todos guinados nos serviços, né? Os nativos, né? E menos no setor de mão de obra. É uma característica. 2, você tem os profissionais que sobressaem com qualidade. Aqueles sem qualidade vão perdendo ao longo do tempo espaço. Por quê? Porque a sociedade ela é mais inteligente, ela vai se depurando e ela vai ficando com os bons profissionais. Então, criar uma carreira no direito ou em qualquer área, eu acho que o conhecimento, né? Não a falta de, né? Nem o cuidado com, mas entender, estudar, se aprimorar é indiscutivelmente necessário. E nesse ponto, o relacionamento também conta muito, doutor? Relacionamento interpessoal, relacionamento público, contatos, network, enfim, de modo geral. Conta, Eduardo. Eu acho que conta. Eu continuo sendo nesse ponto, talvez eu tenha uma visão um pouco antiquada. Eu acho que nada substitui o contato. Nada substitui. Por exemplo, eu faço reuniões semanais com as minhas equipes para tratar os casos, né, do que nós vamos fazer essa semana, né? E dividir experiências sobre aquela semana. Então eu faço olho no olho. Olho no olho. Então, de segunda-feira eu faço a reunião com a minha equipe de direito já público. Faz tempo que você faz isso já. Na quarta-feira eu faço a reunião com a minha equipe de direito privado. Né? Porque hoje você tem lá o home office, você tem lá... Eu me desloco muito, né? Eu acabo saindo, eu vou a São Paulo uma vez por semana, eu vou a Brasília uma vez por mês, né? Então, quando eu não vou duas, como eu fui em abril. Então, eu acabo me deslocando muito. Eu viajo muito de manhã. Cada dia eu acordo e vou numa cidade diferente. Né? É uma rotina minha de muito tempo já nisso. Mas eu nunca perdi que, olha, segunda-feira nós temos uma reunião da equipe de direito público, vamos tratar do escritório, das ações, o que está acontecendo, o que chegou, o que saiu, o que teve decisão, onde é que vai atacar, o que melhorar, o que piorar. Vamos atacar esse caso dessa forma, esse daquele de outra forma. Vamos trabalhar. E na quarta-feira, faço com o direito privado. E isso impacta na concepção família do Marcelo Pellegrini? Não do doutor Marcelo, do Marcelo. Então, é o seguinte, aí eu acho que são duas visões. Tem aqueles que gostam disso, que estão comigo, tenho lá meus braços direitos que eu do escritório, estão comigo há 13, 15 anos, ou no meu escritório, ou em outros escritórios montaram os seus, mas continuam trabalhando junto em causas. Então, eu tenho lá meia dúzia de pessoas que ficaram comigo com esse estilo, e que até hoje tem relação comigo, diretamente dentro do escritório ou indiretamente em outros escritórios. Mas o meu escritório passou muito mais gente que não ficou. Né? Eu nunca fiz um levantamento de quantas pessoas passaram pelo meu escritório, mas foram muitas.
Mas a maioria não ficou. Algumas não ficaram porque entendiam que esse não era o melhor estilo de advocacia ou de vida. E nós temos que respeitar. Alguns não ficaram porque foram fazer concurso. Sim. Né? Foram trabalhar em outras áreas dentro do direito, que é absolutamente normal também. E outros não ficaram porque desistiram do direito. Né? Então você tem aquele que, não é desta forma que eu quero trabalhar, eu quero prestar um curso ou não quero mais saber do direito. Entendi. Então também tive isso também na minha vida. E acho que essas pessoas que não ficaram são um número muito maiores do que as pessoas que ficaram. Mas eu sempre tive essa fama, digamos assim, no escritório, de ser uma pessoa próxima, de criar uma família, de estar próximo lá no dia a dia, nos afazeres, nas questões pessoais. Isso eu sempre, para mim, isso é fundamental. Quem trabalha comigo e fica comigo muito tempo, tem isso como uma premissa isso é verdade. Fundamental. Posso comprovar que é verdade. E você conhece profundamente Campinas e região. Conheço, eu rodo muito. O que mais te chama a atenção na evolução da cidade nos últimos anos, na tua opinião? Como eu advogo muito para prefeitos, Eduardo, eu gosto de conhecer a cidade. E não é conhecer a cidade só politicamente. Esse aqui é aliado de fulano, esse aqui é aliado de Beltrano, esse que já tivemos juntos, estamos separados. Não, isso faz parte da política e não sou eu que vou resolver, né, a política da cidade. Claro. Mas de conhecer mesmo a localidade. Qual é a maior demanda daquela cidade, né? Onde estão os problemas da cidade? Me relacionar com o segundo, com o terceiro escalão dos municípios. Né? Eu gosto muito disso. Por isso que eu vou até meus clientes muito mais do que eles vêm a mim. Né? No sentido presencial e físico. Sim. Porque eu acho fundamental você conhecer. Quanto mais informação você tem para tomar uma decisão, eu acho que é melhor. Né? Com certeza. Tem até uma frase, eu não lembro de quem é essa, eu fico devendo a citação. Mas quando você tem que tomar uma decisão importante, use todo o tempo do mundo que você tem. Quanto mais informação você tiver, melhor você vai decidir. Então eu tento seguir muito essa métrica, né? Eu quero saber o que acontece na cidade, o que acontece na população da cidade, o que acontece na política da cidade, o que acontece na prefeitura da cidade. Para quando eu tiver que tomar uma decisão importante, né, para um posicionamento de uma eleição, de uma candidatura, de uma estratégia, né, de um marketing, poder dar um conselho com o maior número de subsídios possíveis. E como o Dr. Marcelo Pellegrini de 2026 vê o Dr. Marcelo Pellegrini de 2036? Advogando. Acho que a gente nunca vai parar. Talvez mude um pouco. Eu já mudei bastante o meu conceito. Hoje eu não advogo mais naquela advocacia de massa, né? De ações iguais da mesma pessoa e tal. Mas eu acho que eu me vejo advogando sem nenhum outro concurso público em vista. Talvez eu gosto muito de viajando um pouco mais. Meu filho não sei se vai se tornar advogado não sabe, ou não sabe, ele é muito pequeno, né? Muito pequeno. Mas eu me vejo assim, né? Hoje eu tenho 48 anos de idade, daqui 10 anos eu acho que eu vou continuar, acho que eu tenho gás ainda para mais um tempo ainda. Excelente. Dr. Marcelo, muito obrigado por compartilhar conosco sua trajetória, sua visão e sua experiência aqui conosco na Rádio Capela FM. Puxa, Eduardo, eu que agradeço, foi muito bom voltar a Vinhedo, ver você, agradecer a Capela FM pelo espaço que me concedeu e espero aí ter contribuído aí né, a gente falar um pouquinho do direito, né, tentar... Eu tenho um quadro lá na rádio toda sexta-feira lá em Campinas, né, e aí a gente tenta passar para o português o juridiquês da semana. Certo. É super engraçado, eu tenho um par lá que é ótimo também, e aí a gente toda semana pega um tema e fala, vamos tentar explicar isso aqui para o cidadão comum, né? Correto. Tem semana que a gente acerta e ensina direitinho. Tem semana que é difícil explicar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quando a gente entende histórias como a sua, a gente entende melhor não só o direito, mas também como decisões impactam a vida das pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e te aguardamos na próxima terça-feira aqui no programa Conexões. Uma boa noite, muito obrigado. Você ouviu na Capela FM Conexões. Todas as terças-feiras, às 18h05, aqui na Capela FM. Apresentação: jornalista Eduardo Gurian.